Então, gente, boa noite. Eu sou Ramiro, como eu já tinha me apresentado, eu sou psicólogo aqui em Porto Alegre, né? Terminei, terminei o doutorado recentemente, trabalhei com saúde sexual de pessoas trans, né, que é uma população que não costuma receber muita atenção nesses estudos mais relacionados à sexualidade, até porque o imaginário popular social vai muitas vezes nos dizer que uma mulher trans é um super gay, né, com uma concepção completamente equivocada, como se pessoas trans não tivessem, né, o direito a ter sexualidade, né? Então eu investiguei algumas coisas nesse sentido no meu doutorado, porque não existem muitos dados de saúde sexual de pessoas trans no Brasil que fujam daquele padrão de investigação de HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, essa é a minha linha de trabalho de pesquisa atual. Estou, enfim, prestes a entrar em estágio pós-doutoral, ainda estou vendo qual universidade vai me receber para fazer isso. Eu quero seguir trabalhando com saúde da população trans, que é um tema com o qual eu trabalho desde a minha graduação, né, em psicologia. E quero também poder me debruçar um pouco mais sobre o que eu vou falar hoje para vocês, que são os desafios apresentados no treinamento de profissionais da saúde para trabalhar com a população LGBT, que é uma coisa bastante desafiadora, né? Então, além de ter feito doutorado e seguir pesquisando e atender clinicamente, eu dou aula, né? Eu sou professor e atuo com capacitação continuada de profissionais da saúde, mais especificamente da psicologia, né? Na área da saúde da população LGBT já faz algum tempo, e isso é uma questão bastante desafiadora, no sentido de que a gente está, de alguma maneira, metendo a mão no vespeiro, né, quando a gente está quando a gente está fazendo uma proposição de pensar a saúde da população LGBT, né? Porque esse vespeiro social, né, ele vai nos dizer que tem coisas que a gente pode falar, né, tem coisas que a gente não pode falar, né? Tem determinadas coisas que são autorizadas e outras que não são. Então, quão autorizado socialmente é a gente poder falar sobre uma população que está colocada em situação de vulnerabilidade, né? Que as condições sociais colocam as pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente precisa, enquanto profissionais da saúde, aqui eu me incluo como psicólogo, não trabalho no serviço público, eu até passei no concurso para a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, eu acabei declinando de assumir por conta, enfim, de algumas divergências que eu tenho com o modelo de funcionamento atualmente do serviço, né? Então, eu acabo direcionando a minha frente de trabalho mais para a questão da capacitação profissional, que é um grande desafio, né? Quando vocês veem aqui, quando eu coloco disputas políticas, né? Existem duas coisas aí, né? A disputa política dos movimentos sociais, né, LGBT, e dos profissionais que trabalham na área em relação ao Estado, né, em relação à confecção de políticas públicas para o trabalho com essa população, e existe uma disputa, né, dos movimentos sociais, né, movimentos políticos LGBT com os pesquisadores, né, que eu acho que é aí que eu me incluo um pouco, porque eu já enfrentei diferentes desafios na minha trajetória como pesquisador, trabalhando numa área com pessoas que são colocadas em situação de altíssima vulnerabilidade por conta da exposição ao preconceito e à violência, né? Então, eu tenho procurado muito questionar essa dicotomia, né, que é feita entre aquilo que tem chamado de lugar de fala, que na minha concepção é uma má tradução, uma má interpretação, né, do que a Donna Haraway, né, que é uma cientista norte-americana, vai falar de saber localizado, né, que não é isso, você
falar em saber localizado um lugar privilegiado de produção do conhecimento, um lugar único de produção do conhecimento, não um argumento para cometer micro-autoritarismos. Tá? As pessoas, eu tenho percebido, elas fazem uma dicotomia, então, entre o que seria o lugar de fala e o que seria uma prática científica, né? E eu, enquanto pesquisador, enquanto clínico também, de uma maneira geral, eu tenho batido muito na tecla para quebrar essa dicotomia, né? Porque as práticas baseadas em evidências nas quais profissionais de saúde precisam se amparar, necessariamente, invariavelmente, cada vez mais eu defendo isso, elas precisam ter uma interface com a experiência, né, enfim, dos sujeitos, das populações com as quais a gente está trabalhando. Né? Quando a gente está falando em prática baseada em evidências, a gente está se disponibilizando a consultar o melhor da evidência científica disponível no momento, né? O que a gente tem de dados, de informações epidemiológicas sobre a população LGBT, por exemplo, unir a nossa expertise clínica, individual ou grupal, isso vai dizer respeito a capacitação contínua, né, a métodos de estudo aprimorado, avançado, e individualizar ou compartimentar, né, essa melhor evidência científica a partir, né, da nossa experiência, respeitando culturas, condições e preferências dos indivíduos ou grupos que a gente está atendendo em termos no contexto da saúde, tá, gente? Então, sintetizando isso que eu estou propondo aqui, tá, nesse primeiro momento, a gente precisa olhar com muito cuidado, né, para a forma como a gente está formando, a forma como a gente está formando é ótimo, né? Para o modo como a gente está formando estudantes e profissionais da saúde, partindo de um pressuposto muito equivocado de universalidade, que a gente sabe que isso não existe, né? As pessoas não são iguais, né? As pessoas não são iguais, elas não precisam ser iguais, elas devem ser respeitadas nas suas diferenças, né? Só que como a gente vive num contexto social extremamente desigual, né, que produz uma sequência de violências contra determinadas populações, isso vai acabar tendo um reflexo direto na formação em saúde, né? E é muito importante que nós, enquanto profissionais de saúde, tenhamos acesso ao que de fato acontece no cotidiano, né, das comunidades LGBT, que é isso daqui. Eu vou passando, né, os slides para vocês verem. Pai abraça filho e é agredido por homofóbico em São Paulo. Uma em cada 5 empresas não contrataria homossexuais, diz um estudo. Campos de concentração para homossexuais, crescente perseguição de gays na Chechênia. 2 homens são punidos com chibatadas por sexo gay na Indonésia. Polícia prende 5º suspeito por morte de travesti. Né? Então, a gente está falando, aí a partir dessas imagens, de um dos países que mais violenta as comunidades LGBT, especialmente as comunidades transgênero. Né? Aqui nessa imagem, vocês me deem ok se vocês estão vendo, tá? É uma imagem de uma ONG alemã chamada Transgender Europe, que contabiliza o número de assassinatos de pessoas trans e travestis ao longo do mundo, né? É uma metodologia cientificamente bastante precária, né? E já saíram algumas críticas a respeito, e eu concordo com essas críticas, mas, por outro lado, né, a gente está vendo aqui de 2008 a 2019, pelo menos 2.608 pessoas, né, trans, travestis foram assassinadas na América Central e América do Sul. Né? Esse número provavelmente ele é subnotificado, porque o método de coleta de dados dessa ONG é por meio de ONGs locais em cada país que vão fazer pesquisas em notícias de jornais, né, enviar para a ONG Transgender Europe. Então, é cientificamente bastante precário esse método, mas é o que se tem porque o Estado brasileiro se exime, né, de proporcionar o mínimo que é produzir dados epidemiológicos e estatísticas sobre as necessidades de saúde, né,
da população LGBT, da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, pessoas trans, transgênero, né? Para a gente fazer qualquer coisa em termos de pesquisa científica e ação em saúde, a gente precisa ter dados, né? E uma coisa que eu acho lastimável, né, quando a gente está falando das pessoas que trabalham com gênero e sexualidade, tanto na psicologia quanto na educação, na saúde em geral, eu tenho percebido um descompromisso muito grande com a busca de produção de evidência científica de qualidade e mais um compromisso com o próprio grupo de pesquisa, ou com o próprio ego, ou qualquer coisa desse tipo, com uma sequência de produções produções científicas, artigos, capítulos que não dão nenhum tipo de retorno social, né, para as populações que são pesquisadas. Eu acho isso bastante complicado, né? Por isso que o grupo de pesquisa do qual eu sou oriundo aqui na PUC do Rio Grande do Sul sempre procurou oferecer algum tipo de retorno, né, que seja por meio de algum programa, uma ação, uma ferramenta de educação continuada às populações com as quais a gente trabalha, porque senão é bastante complicado. O que a Desirê está falando aqui? Sim, a Desirê colocou agora no chat pra gente que foram 7 anos de formação em psicologia, em nenhum momento ela recordou de ouvir professores, nem colegas, interesse em estudar questões de sexualidade. Concordo, na minha formação também, isso foi assim, eu vinha parar, né, nessa área de diversidade sexual e de gênero muito por acaso, né, muito pelos desencontros da vida aí, e depois eu vim a descobrir que dentro do cenário de pós-graduação tinha muita coisa sendo produzida, né, nesse sentido de trabalhar com a população LGBT, diversidade sexual e de gênero, mas de uma maneira que eu considero quase irresponsável em alguns momentos nesse sentido, né, porque em vez dos pesquisadores e as pesquisadoras estarem voltados para a produção de dados e promover ações efetivas que contribuam para resolver alguns dos problemas que causam essas vulnerabilidades, o pessoal está aí mais preocupado em cancelar e lacrar as outras pessoas. Eu sou bastante crítico, né, desse tipo de questão. Então, gente, o que explica aquele monte de imagens que eu coloquei para vocês, né, anteriormente, que é a realidade da população LGBT no Brasil e no mundo de uma maneira geral? Isso é violência. Né? Eu acho bastante importante a gente explicitar, né, o que é violência, né? Porque às vezes as pessoas tomam ideia que preconceito é a pessoa que é mal amada, o preconceituoso é a pessoa que é homofóbico, enrostido, que não assume seu desejo. Não, preconceito a gente está falando de violência, essa violência ela tem, a gente poderia separar aqui em 4 dimensões. A primeira dimensão, a Marília já tinha falado na fala dela, que é a heterocisnormatividade, que é o nível da cultura, da estrutura social, o nível discursivo, né, o modo como a heterossexualidade e a cisgeneridade são colocadas enquanto norma, né? Então ser hétero é o correto, o resto é o resto, né? Ou ser cisgênero é a única forma válida de experimentar o gênero. Isso está entranhado na estrutura da sociedade. A gente pode também falar no nível do heterossexismo, que é a forma como a heterocisnormatividade se entranha nas instituições sociais, no aparato judiciário, nas políticas públicas, tá? No nível, né, institucional. Né? É a reprodução desse discurso macro da sociedade nas instituições, né? Na confecção de leis, nas políticas públicas, no judiciário, né? Até há pouco tempo, pessoas do mesmo gênero não podiam casar, né? No contexto brasileiro isso teve que ser um canetaço, né, em 2011, porque o nosso legislativo está mais preocupado em conduzir coisas não muito éticas, em regular a vida das pessoas, do que em proporcionar liberdade para que as pessoas sejam quem elas sejam. Tá? A gente pode falar também em outro nível, né, de violência, que é no preconceito. Né? Entendendo o preconceito aqui como uma questão que se coloca nas relações interpessoais. Né? O preconceito ele tem 3 dimensões. Ele tem uma dimensão do que as pessoas pensam, né,
do que as pessoas sentem, do que elas fazem, né, nas suas relações interpessoais. O preconceito, ele advém de uma visão equivocada que as pessoas têm sobre uma pessoa com base no grupo social ao qual ela pertence, né? Então, eu acho que todo gay é promíscuo, eu acho que toda lésbica é masculinizada. A gente pega um estereótipo qualquer associado, né, ao grupo social que a pessoa pertence e trata e discrimina a pessoa a partir disso, né? Faz uma seleção nesse sentido. Então, esse é um dos níveis de violência. E a gente poderia falar também um quarto nível, que é o do estresse de minoria, né? Estresse é uma reação natural, fisiológica no nosso corpo a qualquer estímulo, né, que nos desperte a ameaça no ambiente. Todo mundo experimenta estresse em maior ou menor grau. Mas tem pessoas que, por conta desse circuito todo aqui multidimensional de violência, acabam experimentando estressores únicos, né? Então a população LGBT, e cada uma dessas letrinhas aí vai experimentar estressores únicos, acabam sofrendo mais do que outras pessoas por coisas que outras pessoas não experimentam. Então, quando eu vou, digamos assim, eu tô aqui em Porto Alegre, eu vou ao shopping com meu namorado, tá? Eu posso escolher andar de mãos dadas, tá, com ele, mas eu prefiro não fazer isso porque eu vou ter que ficar me questionando sobre a viabilidade da segurança de eu fazer isso. Porque já aconteceu várias vezes de eu estar circulando aqui, por exemplo, no centro de Porto Alegre e ser xingado, e ser humilhado, enfim, por outras pessoas. Pessoas heterossexuais não passam por esse tipo de constrangimento, né? Pessoas heterossexuais não têm um dilema de que se vão ocultar ou revelar a sua orientação sexual, porque já está posto. É óbvio que tu precisa ser heterossexual, né? Já tá pressuposto, a heterossexualidade da pessoa já está pressuposta, né? Então, esse é um dilema estressor que pessoas heterossexuais não enfrentam. A gente pode falar também de estressores de minoria de pessoas transgênero, né? Então, uma pessoa cis, ou seja, que não é trans, não precisa ficar se preocupando em qual banheiro público vai usar, não vai ter uma crise disfórica, né, pensando em ir ao banheiro, não vai apresentar incontinência urinária porque tem medo de ir ao banheiro ser violentada, né? Uma pessoa cisgênero não vai ficar se preocupando com burocracia para mudar o seu nome, o gênero, né, no seu registro civil, né? Uma pessoa que é cisgênero não vai ficar tendo preocupações com passabilidade, né, com conformidade visual, porque se for identificada como uma pessoa trans, pode sofrer violência. Então a gente está falando aí de estressores específicos para pessoas específicas dentro da comunidade LGBT, que ela é muito ampla, né? Então, pessoas bissexuais, né, enfrentam um estressor de minoria que é sofrer retaliação tanto das comunidades gays e lésbicas quanto das comunidades heterossexuais, né? A gente poderia falar de estresse de minoria intracomunitário, que é, por exemplo, a experiência que muitos homens gays negros experimentam nas relações, a interface, né, entre o racismo e a sua experiência sexual, rejeição afetiva e sexual. Então, quando a gente está falando de estresse de minoria, a gente está falando de estressores específicos que grupos sociais específicos experimentam por conta de todo esse fundamento sustentado na heterocisnormatividade, né? Esse nível mais individual, ele é impactado por todos os outros. A gente poderia fazer uma distinção teórica aqui entre preconceito, estigma, estresse de minoria, mas isso não vem ao caso aqui agora. Eu acho que esse modelo ele é mais simplificado para a gente entender o básico. Uma coisa bem importante que tem a ver com o que eu mencionei agora há pouco é que as pessoas no contexto brasileiro, muito por conta do modo como a nossa cultura foi constituída, elas não sabem e elas não estão nem aí qual é a sua orientação sexual, qual é a sua identidade de gênero, né, se você é cis, trans, lésbica, hétero, gay, bissexual, não binário, qualquer coisa desse tipo. Quem vai agredir você por conta da sua expressão de gênero, pelo que você mostra, né? Então é por isso que, né, de vez em quando pululam notícias aí, do tipo, pai e filho apanham
de lampadada na cabeça, tipo, o pai não é gay, entende? Mas a expressão que foi mostrada ali no público é uma expressão indesejável socialmente, né? O que está mostrado ali no público não é permitido, não pode mostrar, né, afeto por outro homem, né, em público, né? Ou, se a gente for pegar em termos mais individuais, quando um rapaz mais afeminado está passando pelo centro de Porto Alegre, que é xingado de viado ou qualquer coisa desse tipo, a pessoa nem sabe. Esse rapaz pode ser bissexual, esse rapaz pode ser heterossexual, pode ter qualquer sexualidade. Mas o que está sendo mostrado ali na cena pública é uma pessoa abjeta, né? O modelo tradicional de gênero é assim, ó, nasceu homem, né, tem que ser homem, tem que se comportar que nem homem, de preferência gostar de mulher, porque senão tu vai apanhar, tu vai ser xingado, humilhado e eventualmente tu vai até ser morto, né? Então o preconceito, ao contrário de em outros contextos culturais, aqui no Brasil, ele é muito direcionado para a expressão de gênero. É diferente de alguns contextos norte-americanos, por exemplo, em que em alguns estados nos Estados Unidos é muito clara a diferença entre o que é um homem trans, né, e o que é uma mulher cisgênero lésbica mais masculinizada, né? A moralidade norte-americana, ela divide muito bem essas questões de orientação sexual e identidade de gênero. E essa discussão aqui no Brasil, ela está embrionária, né? Aqui opera muito esse modelo mais tradicional que eu mencionei para vocês, né? Que é um modelo baseado na expressão de gênero. Qualquer expressão de gênero que está fora do padrão, fora da norma, tem uma tendência a receber uma punição que vai desde xingamentos e humilhações, enfim, agressão física até a morte, eventualmente. Então, isso é uma coisa bastante preocupante. E qual é o impacto disso tudo que eu estava falando anteriormente para você, gente? Isso tem reflexos diretos na saúde das populações LGBT. Se a gente for pegar uma pesquisa que foi feita pelo meu orientador de doutorado aqui em 2014 no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né? Essa pesquisa mostrou que mulheres trans têm 55 vezes mais chance de contrair HIV, além de uma alta prevalência, né, que é 25%, né, nessa população. E outros estudos realizados, mas a gente tem demonstrado taxas semelhantes. Se a gente for pegar a taxa de HIV geral na população brasileira, que gira aí em torno de 0,6 a 0,8, já deve ter aumentado, e comparar, guardadas as devidas proporções, com 25%, a gente vê que tem alguma coisa errada aí. A gente pode ter uma interpretação de que essas mulheres são um bando de safadas, vagabundas, que transam sem camisinha porque querem, né, e tem que se lascar mesmo, ou a gente pode ter uma interpretação de que existem condicionamentos socioeconômicos de desigualdade que contribuem para esse desfecho, né, que tem a ver com esse modelo multidimensional da violência que eu mencionei anteriormente para vocês. Então, não é só HIV, tem questões relacionadas à sífilis entre mulheres trans, né, em torno aí de 23%, né, os estudos têm demonstrado, uma série de outras vulnerabilidades, né, físicas. Aqui, alguns estudos têm mostrado que homens gays cisgênero têm risco aumentado de vários tipos de câncer, né, incluindo próstata, testículo, anal, cólon, né, e isso tem a ver com o tema, né, da apresentação de hoje, que é falta de treinamento multicultural no serviço, a falta de capacitação. Então a gente precisa urgentemente investir, né, no básico, que é dar acesso a profissionais e estudantes de saúde a isso daqui. Não é nada mega blaster incrível, são coisas básicas, são capacitações básicas. Porque se a pessoa acha que todo mundo é igual, tem que tratar todo mundo igual, ela vai perder as particularidades, né, da pessoa que está se apresentando na nossa frente, no contexto da atenção primária, e vai deixar de proporcionar uma atenção em saúde de qualidade, se ela não sabe que pessoas LGBT, né, por serem LGBT, apresentam particularidades e vivências muito específicas e vulnerabilidades de saúde específicas, né. Esse estudo aqui, ele já é antigo, né, mas ele é uma das poucas compilações com maior número de participantes, é uma meta-análise, uma revisão de literatura e análise estatística que demonstrou que a população LGB, né, de lésbicas, gays e bissexuais, quando comparada à população hétero,
tem 2 vezes mais tentativa de suicídio, 2 vezes mais ideação, né? 1,5 vezes mais risco de desenvolver transtorno de ansiedade e depressão, além de problema com álcool e outras substâncias. Se a gente for pegar a saúde mental da população trans, que é o que eu trabalho mais, né? Níveis de depressão clínica bastante elevados, ansiedade, né? Estigma social, né? Pessoas que experimentam mais preconceito acabam sofrendo mais, né? Um estudo recente publicado pelo meu grupo de pesquisa aqui agora em 2020, na revista Ciência e Saúde Coletiva, que era uma colega minha do doutorado, que mostrou ali que ideação suicida é 67%, né, da população trans, aqui, da amostra que foi coletada. É o mesmo banco de dados que eu da minha tese. Tentativa de suicídio, 43%, né, indicadores de depressão bastante elevados também. E isso não é uma população clínica, né, pessoal? População clínica é quando você está fazendo um estudo, né, com pessoas que têm um transtorno mental ou alguma coisa desse tipo, você vai fazer uma intervenção, por exemplo. Não, essa é uma amostra comunitária, é uma amostra da população geral. Então, você ter 67% de ideação suicida numa amostra comunitária é muito grave. É muito grave. E isso é muito condizente com os estudos internacionais, que mostram ali, né, as taxas de tentativa de suicídio em pessoas trans são muito elevadas, né? Então aqui, mais compilações de dados, 43% a 65% já pensaram em suicídio, né? Autolesão também bastante grave, falta de acesso a procedimentos de afirmação de gênero, cirurgias, hormonização, também compromete bastante a saúde mental, né? E aqui entra um dado que foi produzido pelo nosso grupo de pesquisa, eu sou coautor desse artigo, se vocês quiserem, peçam um link para mim depois que eu envio, ou enfim, envio para a Marília, ela envia para vocês, né? Que é uma pesquisa que a gente fez sobre barreiras de acesso à saúde, né, de pessoas trans. Nesse estudo a gente viu que das pessoas entrevistadas, 43% delas evita serviços de saúde, né? E essa evitação, quando associada a um histórico de discriminação, ou seja, se a pessoa já passou por assédio, violência, discriminação nas UBSs, por exemplo, né? Isso fazia com que ela tivesse 6 vezes mais chance de evitar os serviços, justamente para evitar sofrer mais violências, né? Então, um espaço onde a pessoa deveria ser cuidada, ela acaba sendo violentada, né? 51% das pessoas trans, conforme esse estudo também mostrou se sentir desconfortável diante de profissionais da saúde. Eu trabalho muito com pessoas trans no consultório e quando eu escuto o que as pessoas me dizem, eu realmente entendo cada vez mais esse dado, porque profissionais da psicologia, especialmente, fazem atrocidades com as pessoas trans, assim, por conta da falta de estudos, por conta da ausência de, enfim, de inúmeros fatores que a gente poderia ficar a noite inteira discutindo aqui. Então, pessoas trans não se sentem confortáveis diante de profissionais da saúde, porque profissionais da saúde são muito desqualificados, via de regra. Então a gente precisa, né, botar, eu sempre defendo isso, botar a nossa sandália da humildade, saber que a gente sempre tem o que aprender, que a gente precisa estar em qualificação constante, que só a nossa graduação não basta, a gente precisa ter uma rotina de estudo continuado. Tá? Aqui, ó, 65% das pessoas trans precisam, em algum grau, ensinar a profissionais da saúde sobre as suas necessidades. Eu já tive paciente trans que foi expulso do consultório de ginecologista, cai fora, o que tu tá fazendo aqui? Sai daqui, coisa, aberração. Coisas desse tipo, sabe? Então, eu não imagino como homem cisgênero tendo que ensinar um cardiologista a fazer o seu trabalho, né? Agora, pessoas trans muitas vezes têm que explicar para profissionais de saúde o que é ser uma pessoa trans. E a gente tem um déficit, né, de recursos humanos, tanto em pesquisa quanto especialmente em assistência de ponta no SUS, né, atenção primária, secundária e terciária, de profissionais que sejam mais especializados, inclusive, tanto para a questão dos procedimentos específicos que as pessoas trans precisam, muitas vezes, como a terapia hormonal e as cirurgias as mais variadas, quanto para questões mais básicas da gente poder ter multiplicadores, né, pessoas mais especialistas que possam capacitar a atenção básica. Isso é um grande desafio, né? A gente tem uma ausência de recursos humanos bem significativa,
E quando a gente pega as necessidades específicas de pessoas trans, como eu mencionei, a questão de procedimentos de afirmação de gênero, isso se torna ainda mais saliente, tá? Então, gente, o que eu tenho pensado para concluir assim essa reflexão e a gente poder pensar no conjunto, né? O que a gente faz, né? Quais são esses desafios, né? Em termos do que podemos fazer para fornecer treinamento adequado, né, para profissionais de saúde. É a gente evitar pressuposições, né, aquilo que eu falei da sandalinha da humildade, parar de achar que a gente sabe alguma coisa e se botar com uma escuta atenta, né? Não ficar pressupondo que a pessoa é hétero, é cis ou qualquer coisa desse tipo e poder fazer uso de uma linguagem neutra para avaliar, né, a necessidade de saúde da pessoa a partir do seu contexto, né? Você não pode, enquanto profissional de saúde, chegar para uma mulher cisgênero e dizer, você tem namorado, ou você está tomando pílula para não engravidar. Você não sabe nada sobre a vida da pessoa. A gente precisa adotar essa postura discursiva neutra, né, de uma abertura para as possibilidades. A pessoa pode ser lésbica, a pessoa pode não ter nenhum interesse, né, em ter um filho. Então a gente precisa, né, evitar pressuposições, fazer o uso de uma linguagem neutra, respeitar nomes e pronomes, né, isso é especialmente relevante para o tratamento com pessoas trans, né, poder perguntar, né, qual é o pronome que a pessoa deseja ser chamada, né, tem toda uma questão, né, burocrática relacionada ao nome social, né, de pessoas trans que agora está sendo mais resolvida por conta da alteração mais recente, que se não me engano foi em 2018 ou 2019, que agora pessoas trans podem trocar, né, os seus nomes e sexo de registro sem tanta burocracia, né? Então a gente poder dar acesso a um direito básico de uma pessoa que é ter o seu nome, né? Seu nome respeitado. Era muito comum até um tempo atrás, né? Hoje já ainda é, mas era mais ainda antes que um homem trans chegava no contexto de uma unidade básica de saúde, né? Não tinha o nome retificado na certidão de nascimento e RG ainda, né? Mas tinha a carteirinha do nome social, com a política do SUS, né? Baseada na Política Nacional de Saúde LGBT, e era tratado pelo nome feminino mesmo, com o nome colocado ali na carteirinha do nome social, né? Então isso é uma coisa bastante complicada. A gente poder se atualizar um pouco terminologicamente, né? A gente não fala transexualismo, né? A gente não fala em aidético, a gente não fala uma série de terminologias que já estão, né, caindo em desuso, né? A gente usa as referências linguísticas da própria pessoa, né? A gente não fala opção sexual, né? A pessoa tem uma orientação sexual, e eu sempre digo, tá, gente, que ninguém é obrigado a saber as coisas, né, de antemão. Por isso que a gente pode e deve desenvolver uma rotina de estudos continuados, né? A gente não pode ficar ralhando uma pessoa porque ela não sabe, ai meu Deus, não sei o que é opção sexual. Não, ok, então vamos aprender, vamos saber. Eu sou muito contra, eu já tinha falado isso para vocês, a cultura de lacração, cancelamento, porque as pessoas realmente não são obrigadas a saber as coisas se elas não têm acesso à informação de qualidade. Então a gente precisa, né, enquanto profissionais de saúde, batalhar para oferecer essa informação de qualidade. Estabelecendo um contexto afirmativo no qual as pessoas se sintam acolhidas, que elas sintam que elas podem estar ali naquele espaço, em que elas vão ser cuidadas e não violentadas, né? Muitas pessoas trans acabam parando no serviço de saúde a partir da atenção terciária na emergência hospitalar, né? Porque é o último recurso, né? Eu mesmo, enfim, eu não sou uma pessoa trans, sou um homem cisgênero gay, eu evito ao máximo ir a médicos. O que é uma coisa muito triste, né? Porque eu já sofri inúmeros constrangimentos com questões que não tem nada a ver com uma orientação sexual, mas provavelmente porque a pessoa me leu a minha expressão de gênero e inferiu que eu era gay, começou a fazer uma série de constrangimentos para mim. Então, para mim, é uma experiência muito difícil, né? E tô dando um exemplo para vocês entenderem o impacto de estresse de minoria na busca em cuidado de saúde, né, das pessoas. Isso que eu tô falando do alto de todos os meus inúmeros privilégios, né? Ainda assim, eu tenho muito receio de ir a médicos,
porque eu antecipo preconceito, né? Eu antecipo discriminação. No meu mestrado, eu trabalhei com a antecipação do estigma relacionado ao HIV e AIDS em soldados do exército, né? Então, me deparei muito com esse fenômeno da antecipação do preconceito. Eu imagino que eu vou ter consequências muito ruins, né? Caso eu apareça no serviço de saúde, né? Caso alguém descubra algo sobre mim, né? Pegando esse fenômeno mais geral, né, da antecipação do preconceito e do estigma, é sobre isso que a gente está falando, né? É sobre uma pessoa, quem quer que seja, antecipar consequências ruins por medo de revelar quem ela é, ou de se comportar como se comporta. Então, isso é uma coisa bastante complicada. E, por fim, né, o que eu tenho batido na tecla, né, e é uma coisa que em todas as falas públicas que eu venho feito na área de diversidade sexual de gênero, eu me comprometi a falar, né, como eu sofri muita censura já de movimentos sociais LGBT por falar em prática baseada em evidências, como se isso fosse a coisa mais terrível do mundo, né, e eu estivesse roubando lugar de fala das pessoas, o que isso não é uma coisa muito possível, que ninguém rouba lugar de ninguém, né, não existe essa possibilidade, tá? Eu tenho batido muito na tecla do seguinte: a gente tem que se colocar no nosso lugar, entendendo que nós somos pesquisadores, ou estudantes, ou profissionais de saúde, então a gente tem que oferecer uma técnica adequada, humanizada, né, para as pessoas, e investir em capacitação profissional continuada, treinamento profissional continuado, né, para oferecer o melhor para as pessoas, baseado no melhor na evidência científica disponível, nos dados epidemiológicos mais atualizados, e parar com essa cultura de lacrar e de não sei o que, de cancelar as pessoas. A gente tem que voltar os nossos esforços para produzir, né, iniciativas de educação, né, porque se você vai lacrar em cima sei lá, de uma atendente de uma UBS porque ela errou alguma coisa, você vai estar produzindo distanciamento, né? Você não vai estar produzindo aproximação, que é o que a gente quer com a política de capacitação continuada, né? E eu sempre bato na tecla, aí para finalizar a minha colocação, que profissionais da saúde e da educação que trabalham com diversidade sexual de gênero precisam parar de fazer festinha, né? Festinha com dinheiro público, publicando uns artigos sem pé nem cabeça. Eu não sei como é que as pessoas não ficam com vergonha de fazer isso, né? Num país absolutamente miserável e desigual, ficar gastando dinheiro público fazendo artigo teórico que não tem pé nem cabeça, nenhum respaldo em evidência científica, tá? Com vistas a produzir nada, né? Nada. Eu sou muito crítico desse tipo de conduta. É uma conduta irresponsável na maior parte das pessoas que trabalham com diversidade sexual de gênero dentro desse contexto, né, da saúde e da educação, especialmente. Falando mais do campo da psicologia, né, porque eu não vou me imiscuir em outros campos, tá? E felizmente a gente tem iniciativas, né, contrárias, que vão se comprometer socialmente, né, com uma responsabilidade social, né, para garantir que as pessoas tenham vidas melhores, né? A gente não é profissional da saúde para destratar, para maltratar as outras pessoas. A gente tem que se comprometer com que elas possam ter vidas mais valiosas, né? E se a gente pode fazer a nossa parte para isso, né, uma parte disso vai envolver a gente meter a mão bem forte na tecla de que a gente precisa se capacitar continuamente para prestar um auxílio de maior qualidade para a população LGBT.